Deus conosco dia a dia, o mais completo. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! Sejam muito bem-vindos ao nosso santuário, você que se encontra aqui na Capela São José, você também que nos acompanha pelo portal a12.com, YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso santuário também de modo virtual. Celebramos hoje a quinta-feira da quinta semana da Quaresma, Semana das Dores. Jesus, perante a proximidade de sua paixão, coloca bem diante dos discípulos e de cada um de nós hoje a plena verdade do reino. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele é a vida e a verdade. Somente nele encontramos o sentido da nossa vida. Ele veio para junto de nós, para nos transformar e libertar. Mas é preciso aceitar com humildade o que ele nos ensinou. Motivados por este Espírito, vamos nos colocar de pé e acolher a equipe de celebração, Padre Eduardo, que preside esta celebração eucarística, com o nosso canto de entrada, número 3 do seu folheto. Ó Pai, celebramos na alegria de irmãos a cantar. Por teu Filho Jesus te louvamos e queremos com força aclamar. Ó Senhor, nós queremos a vida, ó Jesus que se faz nosso irmão e seu povo na fé reunido, na partilha do amor e do pão de coração. Ó Senhor, nós queremos a vida, ó Jesus que se faz nosso irmão e seu povo na fé reunido, na partilha do amor e do pão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho, queridos irmãos e irmãs, propõe para nós uma decisão vital. Que decisão é esta? Vital. Que se não tomarmos esta decisão, nós vamos morrer. Não com uma morte física. Uma morte muito pior do que a morte física. Que é a morte da existência, do espírito, dos sentimentos, do sentido da vida. Esta morte é muito pior do que a morte física. Então o Evangelho apresenta para nós uma decisão vital para evitarmos esta morte existencial, esta morte espiritual. Que decisão é esta? Guardar a palavra de Jesus. Guardar quer dizer não guardar, esconder, mas observar. Isto é guardar. Guardar a palavra de Jesus é observar esta palavra, fazendo dela um meio de vida. Isto é guardar a palavra, observá-la. E aqui, São João está dizendo no Evangelho, nesta palavra de Jesus: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Aqui nós podemos dizer o contrário, não é? Se alguém não guardar esta palavra, verá, inevitavelmente, a morte. É isto que Jesus está dizendo.
que os judeus, os fariseus não compreenderam. E ainda continua hoje este dilema, este confronto, que ainda não compreendemos. É difícil compreender isto. Esta vida plena, esta vida eterna, esta vida com Jesus, difícil de compreender. Mas buscamos no cotidiano da vida, à medida que vamos caminhando na vida, guardando a palavra, nós guardamos esta palavra na certeza de que ela nos garante a vida em plenitude. Aquilo que Jesus veio trazer para nós. Vida e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. É isto, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje está nos orientando. Mas as duas leituras de hoje, tanto o Evangelho, a primeira leitura do livro do Gênesis, como o Evangelho, apresenta para nós este confronto constante entre a fé e a palavra de Deus. A nossa fé, ela só tem razão de ser se ela está fundamentada, nasce da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, não é mesmo? Jesus é a palavra de Deus viva, a revelação máxima de Deus é a palavra viva. O Verbo se fez carne. A palavra, o Verbo é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Esta carne que habita no nosso meio é Jesus. Portanto, a palavra é Jesus. Então, este confronto da nossa fé com a palavra. Uma ilumina a outra. A nossa fé nos ajuda a compreender a palavra e a palavra fortalece a nossa fé. Jesus, portanto. Este Evangelho de São João mostra um conflito sério, grave, que vai tender na sentença capital, que é a morte de Jesus. Por isso estes evangelhos, não é? Nesta quinta semana do tempo da Quaresma, porque vai nos preparando para o tríduo pascal, a paixão, que é o tríduo pascal, é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o centro da nossa fé. Por isso estes evangelhos nesta semana, que apresentam para nós estes diálogos de Jesus com as lideranças religiosas do seu tempo. Os judeus chamados aqui, não é? Os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus. São João vai mostrando este diálogo de Jesus com eles. E Jesus vai tentando mostrar para eles quem ele é. Mas eles não compreendiam. Aqui neste evangelho, vai mostrar Jesus novamente dizendo que eu sou. Este eu sou é a revelação de Deus. Se observarmos o jeito que Deus se revela para Moisés, é dizendo para Moisés, lá na sarça ardente, não é? Deus se revela para Moisés, dizendo para ele que ele é. Eu sou. E interessante que São João toma isto e aplica a Jesus. Jesus dizendo para os judeus, os fariseus, antes que Abraão fosse, eu sou. Porque eles acreditavam em Abraão. Nosso pai Abraão, nosso pai na fé. Abraão, como disse Jesus,
Abraão se alegrou por causa dele, por causa de Jesus. Os judeus não aceitavam isto. Até diziam que Jesus estava com o demônio. Pelo fato de ele dizer, eu e o Pai somos um. Na autorrevelação de Jesus no Evangelho de São João, Jesus vai mostrando a todo momento ele e o Pai. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje, de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira como que solene, Jesus novamente diz que Ele é o eu sou, Deus. Jesus é Deus. É o Filho enviado do Pai para dar testemunho dele neste mundo. Como é que Jesus dá testemunho do Pai? Não é um testemunho próprio. Se fosse um testemunho próprio, Jesus dizendo aqui no Evangelho, se eu falasse de mim por mim mesmo, isso seria vaidade. Mas o testemunho que eu dou vem do Pai. Eles não aceitavam isto, a ponto de o conflito se tornar inevitável, que conduziu Jesus à morte. Aqui nós compreendemos por que foi que mataram Jesus. Porque ele se revelou e se revela constantemente como Deus, como o enviado de Deus. E de que forma que Jesus revela isto? Não só em palavras. Jesus revela em gestos, em atitudes, em ações. O evangelho de domingo passado, por exemplo, da mulher pecadora, é o modo de Jesus se revelar. Levaram para Jesus uma mulher pecadora. A lei, aqueles que levaram aquela mulher estavam tramando uma cilada para Jesus. Todos sabemos que uma pessoa não pode ser assassinada. Todos nós sabemos disto, a lei diz isto. Não matar. No entanto, eles levaram uma mulher para ser apedrejada. Todos sabiam que não podiam matar, mas eles queriam pegar Jesus numa cilada. Jesus cumpre a lei. Por isso que Jesus se revela como enviado de Deus de uma maneira autêntica, seguindo a lei, não matar. O que ele faz? Ele perdoa aquela mulher. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus acolhia as pessoas. As curas que Jesus realizou é para mostrar a bondade do Pai, a misericórdia do Pai que acolhe a todos, principalmente os mais necessitados, os leprosos, os cegos, os surdos, mudos. Jesus acolhe a todos, os pobres, os abandonados, aqueles que ninguém queriam, Jesus acolhe, mostrando que Deus faz assim, que Deus é bondade, que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Jesus até ressuscitou mortos. Filho da viúva de Naim, Jesus curou o filho do oficial romano, que era um pagão. Jesus curou à distância.
Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. Por causa das suas irmãs, que choravam a morte de Lázaro, Jesus, cheio de compaixão, ressuscita, coisa que só Deus pode fazer. Jesus o faz em nome do Pai. Tudo o que Jesus fez foi por amor, por bondade, por misericórdia. Por isso que ele diz aqui neste evangelho: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho é falso. O meu testemunho vem do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja hoje, a comunidade de Jesus que somos nós, a igreja tem a missão de continuar a mesma missão de Jesus no mundo. De acolher, de perdoar. Por exemplo, nós participamos do sacramento da penitência, o sacramento do perdão. É o perdão que a igreja oferece por causa de Jesus. A missão da igreja no mundo é a mesma missão de Jesus. Para encerrarmos, a primeira leitura nos fala de Abraão, que ele teria uma descendência incontável, e uma descendência nobre, descendência de reis, de inúmeras pessoas na face da terra, a descendência de Abraão. Nós somos desta descendência, nós descendemos de Abraão. Mas, para encerrarmos, gostaria de sair de Abraão e partir para Maria. De Maria nascerá uma raiz, um tronco, e dela nascerá Jesus. E de Jesus uma descendência incontável, mais do que a descendência de Abraão. Nós descendemos de Abraão por causa da nossa fé, a mesma fé de Abraão. Mas mais do que descendermos de Abraão, nós descendemos de Jesus. E descendendo de Jesus, nós descendemos como ele de Maria. Que grandeza, meus irmãos e irmãs, desta palavra de hoje que nós ouvimos. Que grandeza de ouvirmos esta palavra que é o próprio Jesus nascido de Maria, do qual nós descendemos. Que grandeza ouvirmos esta palavra, porque nela está a nossa vida. Que tenhamos todos os dias esta decisão vital, que é guardarmos Jesus e a sua palavra, mas guardar no fundo da alma, guardar de verdade, no fundo do coração. Se assim fizermos, esta palavra terá uma força incomparável nas nossas decisões. Esta palavra de Jesus terá uma força na decisão da nossa conduta, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir no mundo. Guardemos, pois, esta palavra de Jesus, porque ela é vida plena para todos nós. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração da comunidade. A cada prece nós vamos rezar dizendo: fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Todos. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Quando sentimos vossa presença entre nós e peregrinamos na verdade de vosso reino, sempre solícitos à caridade, fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Quando vemos
que vossa misericórdia gerou abundantemente sobre os oprimidos e os escravizados e os excluídos. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Quando os fracos e abandonados sentem vossa presença amorosa e libertadora e reconhecem aqueles que os defendem e os promovem a favor da vida. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. No silêncio do seu coração, faça a sua prece e peça ao Senhor que te fortaleça na fé e na esperança. Ó Deus, guardai-nos todos bem juntos de vós e libertai-nos das coisas que não nos trazem paz e liberdade. Vós que nos amais e viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Liturgia eucarística. Jesus nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. Neste pão e neste vinho, ofertemos o fruto do nosso amor, o nosso trabalho. Você que está aqui pode fazer a sua oferta neste momento, dirigindo-se aos locais de oferta. E você que reza conosco, participe deste ofertório, ligue para 0300 210 1210. Ajude-nos nesta obra missionária e evangelizadora deste grande santuário. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 21 do seu folheto. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos à mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos para nós e vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Que seja este nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que nos destes, a fim de que, oferecidas em vossa honra, possam tornar-se remédio para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia.
Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus Cristo crucificado. Por ele, os anjos e todos os santos, nós vos louvamos. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Jesus ensinou os discípulos a rezar esta oração que vamos rezar agora, chamando a Deus de Pai, para que estivessem mais próximos do Pai e mais próximos uns dos outros. Jesus nos ensinou a rezar para que nos aproximemos dele, uns dos outros e assim do Pai do céu. Rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós e deu-nos com ele todas as coisas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Canto de comunhão número 27 do seu folheto. Vamos juntos para a mesa no banquete da aliança que o Senhor nos preparou. Esta mesa nos sustenta nos caminhos da esperança, nas estradas do amor. Ó Senhor, nesta mesa buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Ó Senhor, nesta mesa buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Tu visitas esta terra com a chuva e o orvalho, com a vida que a invade. Mas para muitos falta o solo, para tantos o trabalho, falta enfim fraternidade. Ó Senhor, nesta mesa buscamos o alimento que a todos refaz, na procura da terra sem males, que é penhor da justiça e da paz. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Jesus, manso e humilde de coração.
Oremos. Nutridos, ó Deus, pelo pão que nos salva, imploramos vossa misericórdia, a fim de que pelo mesmo sacramento que nos dais como alimento neste mundo, nos leveis a participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aquela que gerou Jesus, Maria, aquela que nos gera para a igreja, aquela que nos gera para a fé, mãe da fé. Nós agora, como filhos, rezamos renovando o nosso amor, a nossa devoção à Nossa Senhora. Consagremo-nos à Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E neste momento daremos a bênção final da celebração e antes do envio daremos a bênção dos objetos de devoção. Antes do ide em paz, vamos dar a bênção dos objetos de devoção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um convite para você que está aqui e você que está rezando conosco. Participe do 15º Congresso Mariológico da Academia Marial, aqui do Santuário, que será realizado no dia de 31 de maio a 3 de junho deste ano de 2022, no Centro de Eventos do Santuário Nacional. Inscreva-se pelo site a12.com/Congresso Mariológico, tudo junto. O tema deste congresso: Virgem Maria, nossa irmã no caminho sinodal da Igreja. Agora daremos a bênção dos objetos de devoção. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que sois o Criador de todas as coisas, e que pela encarnação de vosso Filho, por sua morte e ressurreição, reconstituístes a dignidade de todas as criaturas. Dignai-vos abençoar estas lembranças que levamos do Santuário Nacional como recordação de nossa romaria. Abençoai as Bíblias e os terços, as imagens e as medalhas, a água e as velas e todos os objetos, para que se tornem um sinal do vosso amor e da vossa bênção para todos os que os usarem com fé e em espírito de oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
bênção sobre os motoristas e veículos. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, que em vossa imensa sabedoria confiastes ao ser humano a realização de grandes e belas coisas. Abençoai, por intercessão da Virgem Aparecida, de São José e de São Cristóvão, todos os motoristas, que eles percorram com cautela o seu caminho e preservem a segurança do caminho dos outros, e indo ao trabalho, ao descanso e regressando de sua romaria, sua viagem, tenham sempre como companheiro de caminhada, de viagem, a Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Parabéns que você participou da missa, que você se alimentou da palavra e da Eucaristia. Que a palavra de Deus seja para nós a nossa iluminação para a vida. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Cantemos o cântico do envio. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás.